Bem, nós vamos... Está todo mundo ouvindo bem aí ou não? Será que eles não podem instalar o microfone? Tá bom aí, Luiz? Hein? Muito bem. Hoje nós vamos, como ela disse, falar de um assunto muito interessante realmente. Não para os espíritas velhos, né? Já de longos anos aqui de experiência, mas principalmente para os que estão iniciando. Eu tenho notado que muita gente nova, quer dizer, nova na doutrina, tem frequentado o centro. E isso nos preocupa. Por quê? Porque muitas pessoas vêm de uma outra religião, não reencarnacionista, né? Ou não vêm de nenhuma religião e quer conhecer o Espiritismo. Ouve falar que o Espiritismo é uma doutrina libertária, é uma doutrina que dá paz ao coração, né? Que ajuda as pessoas a viverem felizes, ajuda as pessoas a conquistarem os seus objetivos, né? Mas não conhece ainda a mecânica e a dinâmica dessa doutrina. E eu me preocupo, porque eu frequento essa casa desde os 20 anos, podemos dizer. Já faz bastante tempo, né? Só 65 anos. Então, desculpe, mas eu vejo muita gente que chegou aqui e não perdurou, às vezes por não ter entendido, ou por falta de um esclarecimento mais simples, mais objetivo, né? Então, eu pensando nisso, eu já fiz essa palestra aqui uma vez, há uns 3 anos atrás. Só que agora eu modifiquei um pouco, né? Fiz um resumo interessante do Humberto de Campos, e nós vamos conhecer. Queridos irmãos, antes, pensemos em Jesus, busquemos a sua inspiração, a sua iluminação, para que nos coloque à vontade e nos inspire nos nossos objetivos, porque é sagrado. Há mais ou menos até a metade do século XIX, a humanidade se debatia com a dura realidade da dor e dos sofrimentos atrozes, culminando quase sempre com as mortes inexoráveis, que não levava somente velhos decrépitos, mas também jovens e crianças. Para os materialistas, cientistas, médicos e todos que se debruçavam sobre as tragédias da vida, lhes parecia um absurdo tudo isso. Organismos jovens e saudáveis, cujo futuro era-lhes promissor, descerem aos sepulcros, sem que nada a ciência lhes podia fazer. E que, era mais intrigante ainda, não respondia aos senhores estudantes das ciências o porquê que a vida agia dessa forma, tão cruel lhes parecia. Muito bem. Eles tinham na fé uma explicação que se tranquilizava os crentes e beatos, sem convencê-los, entretanto, por tratar-se de uma fé cega, que não raciocinava, né? Muito menos convencia ou esclarecia os homens da ciência. Assim, pois, caminhava a humanidade, debatendo-se na busca incessante da lógica para tudo que não conseguia compreender. Queria a verdade, na verdade,
uma compreensão clara e convincente do porquê da dor, do sofrimento e da morte. Queriam muito mais o sentido da vida. Mas pergunto eu, como compreender o sentido da vida, do sofrimento e da dor? Mas Jesus, nosso amado e querido Mestre, não se esqueceu de nós, cumprindo a sua promessa, como veremos a seguir. Queridos irmãos, amados irmãos em Cristo Jesus, para que se compreenda o que vamos expor a seguir, é necessário considerar a reencarnação e aceitá-la como uma importantíssima lei da vida. Aos realmente interessados em comprovar a lógica racional desta lei, amplamente ensinada por Jesus, devem estudar as obras básicas do Espiritismo. Ou seja, o livro A Gênese, o livro Céu e Inferno, o livro dos Médiuns, o Céu e Inferno já disse, o livro A Gênese, o livro segundo o Espiritismo, Evangelho, aliás, segundo o Espiritismo, todos de autoria de Allan Kardec. São 5 livros ao todo. Mas há ainda um livro interessante, que todos, se puderem, devem buscar mais, digamos assim, respostas importantes para compreender o próprio Allan Kardec, a própria doutrina espírita. Trata-se do livro do nosso querido irmão Severino Celestino da Silva, emérito professor de odontologia na Universidade Federal da Paraíba, onde ele leciona. Esse homem, um grande estudante, pesquisador, estudou o hebraico, aprendeu o idioma hebraico, mas na sua gramática, na sua essência, para que pudesse analisar as traduções e corrigir as traduções que foram erradas ou sem querer, propositadamente, para enganar aqueles que buscavam uma resposta mais profunda da reencarnação, da sobrevivência do espírito. Esse livro chama-se Analisando as Traduções Bíblicas. Como eu já disse, de autoria desse professor emérito. Vejamos agora, irmãos, as promessas de Jesus sobre o Consolador. Reflitamos sobre essas suas palavras através do apóstolo João, no capítulo 14, versículo 12 a 21. Veja bem que nós estamos buscando agora as palavras de Jesus, há 2000 anos, mais de 2000 anos. Diz ele: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que permaneça convosco eternamente. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós, porém, o conheceis, porque habita convosco e permanece em vós. Isso aqui é interessante a gente abrir um parênteses para explicar o seguinte. Por que ele disse aos apóstolos, vós conheceis? Porque os apóstolos já conviviam com Jesus muito antes. Eram espíritos adiantadíssimos, embora assim, numa roupagem humilde de míseros pescadores, né? E viviam da pesca,
Mas Jesus foi chamando um por um, porque Jesus os conhecia. Mas há muito tempo. Por isso ele diz assim: vós me conhecem, vós conheceis sobre esse Espírito da verdade, que eu vou pedir ao Pai que mande para vós. Muito bem, no capítulo 15, versículos 9, 13, 26 e 27, eis o que afirma o Divino Mestre: como o Pai me amou, assim vos tenho amado. Permanecei, pois, no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também permaneço no amor de meu Pai, guardando-lhes os mandamentos. E este é o mandamento: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amo. Aqui está no presente, porque o Evangelho está no passado. Tanto quanto eu vos amei. Mas eu gosto de trocar isso, porque Jesus continua nos amando. Ele não só nos amou naquela época, não, ele continua nos amando. Nos ama desde os primórdios da nossa criação. E segue conosco, nos amando, esperando pacientemente que evoluímos e que nos aproximemos dele. Muito bem. Ninguém, continua ele, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. E eu, com toda licença de Jesus, acrescento o seguinte: também pelos seus inimigos. Vejam bem por quê. Porque ele deu a vida por aqueles que acompanhavam ele e entendiam ele. Deixou-se crucificar, não é isso? Mas e os inimigos, que eram muitos de nós que lá estávamos também? Ele não deu a vida também para os inimigos? Claro que deu, porque depois ele ia salvar essas pessoas através dos tempos, através das vidas sucessivas. Muito bem. Nesse mesmo capítulo, nos versículos 26 e 27, Jesus torna a se referir ao Consolador, dizendo: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei do meu Pai, o Espírito da verdade que do Pai procede, dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque desde o princípio estáis comigo. Olha ele aqui repetindo aos apóstolos. Porque desde o princípio estáis comigo. E no capítulo 16, versículo 13, Jesus reafirma a todos aqueles espíritos que estavam presentes, encarnados e desencarnados. Esses desencarnados em número muito maior do que os encarnados. Dizendo o seguinte: muitas coisas tenho ainda que vos dizer, mas não podeis suportar agora, isto é, entender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, iniciar-vos-á em toda a verdade, pois não falará de si próprio, mas dirá o que ouve e vô-lo anunciará. É o que está acontecendo através da psicografia, da mediunidade psicográfica e de tantas mensagens que são irradiadas, não? Então, meus irmãos, como nós vemos nos textos evangélicos que estamos levando ao conhecimento de todos, Jesus fez uma promessa a todos que o escutavam, e que dista de nossa época mais de 2000 anos. Prometeu lá atrás, e já se passaram 2000 anos. Ou seja, a promessa de um Consolador que nos enviaria em época oportuna
e hoje podemos afirmar que Ele, Jesus, já cumpriu. E também que esse Consolador, o Espírito da Verdade, faria nos recordar dos seus ensinamentos e ainda nos ensinaria muito mais sobre as sábias leis de Deus. Lembremo-nos, pois, de que ele dissera: muitas coisas tenho ainda para vos dizer, mas não podeis suportar agora. Era necessário, sim, que a ciência evoluísse, a nossa capacidade de entendimento crescesse, porque há 2000 anos atrás, tanto a ciência quanto o ser humano não tinham condições de entender o que hoje nós sabemos. Ou tinha? Não tínhamos. Não havia instrução para isso. Não havia progresso da ciência que servisse de comparação, de estudo, de análise, de raciocínio. Não havia. Mas hoje já há. Assim como veremos no alvorecer do século XIX, que a divina promessa de nosso Mestre Jesus começou a se cumprir. Jesus pacientemente esperou o nosso amadurecimento espiritual e intelectual, aliado ao progresso da ciência. 19 séculos depois, e hoje temos conosco a bênção do Consolador, a doutrina dos Espíritos, a qual, uma vez estudada, compreendida, vivenciada, nos aproximará de nosso Mestre Jesus. Muito bem. Vejamos agora como se deu os primeiros sinais que precederam o surgimento do novo Consolador que Jesus prometera que enviaria à humanidade, a doutrina dos Espíritos. A informação mais auspiciosa e alvissareira nos fornece Humberto de Campos, grande escritor brasileiro, desencarnado em 5/12/1934, aos 48 anos de idade, membro da Academia de Ciências e Letras. Poucos meses depois de desencarnado, 3 ou 4 meses, mais ou menos, ele já começou a escrever, ditando os livros ao nosso querido Chico Xavier. Tanto é que criou uma polêmica com a família, porque eles não acreditavam que era Humberto de Campos. Aí ele passou ao pseudônimo de Irmão X, até que esse processo fosse na justiça e a família acabou se convencendo de que era realmente o estilo de Humberto de Campos. Olha só, essa comprovação o Chico teve, porque muitos achavam que o Chico era um mistificador, era um fantasiador. Nada disso. Ele era fiel e desencarnou fidelíssimo a Jesus, graças a Deus. Então nós temos aqui, irmãos, essa informação extraordinária de Humberto de Campos pelo lápis de Francisco Cândido Xavier, através do seu livro famoso Cartas e Crônicas, que foi escrito em 1966, e no capítulo 28, do qual lhes transcrevemos o resumo que se segue. Eu fiz um resumo, porque é muito longo, não iam sair aqui de madrugada, e não convém, com essa chuva que está bom para dormir, né, com ela. Mas vamos lá. Diz ele: na Gália espiritual, quem é a Gália? A Gália é a França hoje, né? Na Gália espiritual, no apagar das luzes do século XVIII, precisamente no dia 31/12/1799, reuniu-se no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcarem a entrada do novo século. Vejam bem, era o último dia do século XVIII, né? Íamos entrar no século XIX. Na madrugada já entramos no século XIX.
Eles entraram, eles estavam reunidos lá em cima. Essa reunião não foi na Terra, não foi de encarnados, foi no mundo espiritual. Vejam como Jesus procede, né? Primeiro foi uma reunião lá. No concerto das brilhantes delegações, prossegue Humberto de Campos, na sua descrição, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso, que voltariam à liça da carne, quer dizer, reencarnariam para combate à ignorância e à miséria na laboriosa preparação da nova era. Segundo a descrição de Humberto de Campos, através do Chico, o deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior foi por demais grandioso, e descrevê-lo aqui, meu irmão, na sua íntegra, seria impossível, dado o espaço que nos é reservado. O número dos grandes missionários era muito grande. Diremos, pois, que quase todos os nomes que destacadamente figuram na história universal lá estavam presentes. Olham bem, quase todos os nomes que figuram na história universal, todos esses intelectuais, escritores, cientistas que nós conhecemos, eles estavam lá, reunidos, a pedido de Jesus. Dentre os espíritos encarnados, convocados enquanto seus corpos dormiam, à frente vinha Napoleão Bonaparte, o grande guerreiro corso. Após o ressoar de clarins, como se pusessem a voar para os cimos no rumo do imenso infinito, imediatamente uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. Vejam bem, abrindo um parênteses para que entendam melhor, eles estavam reunidos no mundo espiritual, mas acima deles havia mais dimensões muito mais adiantadas. Ele está dizendo assim, que ligou uma ponte ligada a essa outra dimensão superior da onde eles estavam, né? Formou-se assim uma passagem luminosa a inúmeras estrelas resplendentes, quer dizer, entidades, né? Espíritos iluminados, e alcançando o solo delicado, da onde eles estavam, é claro. Contudo, esses astros se transformavam em seres humanos nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, e na destra guardava um cetro dourado, recamar-se de sublimes cintilações. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se. Foi então que Napoleão se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do grande mensageiro, postando-se genuflexos diante dele. Sabem quem era esse? Allan Kardec. Grande mensageiro do Cristo. Napoleão se ajoelhou diante dele. Mas vamos prestando atenção que vocês vão ver uma coisa. Como é que nós somos, nós humanos, como é que nós somos fracos e irreverentes perante a espiritualidade. Foi então que Napoleão pôs-se em lágrimas e, levantando-se com dificuldade na direção, eu já repeti isso, né? Na grande mensageiro, postando-se genuflexos diante dele, Allan Kardec. O celeste emissário, que era Allan Kardec, ergueu-o de pronto. Procurava abraçá-lo quando no céu apareceu abrir-se diante de todos, e uma voz enérgica e doce e forte como a ventania exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo:
diz ele, diz o emissário dos céus, que se fez visível a todos os presentes, dirigindo-se a Napoleão, abre aspas, irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Este à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerá para sempre a terra atormentada para um novo ciclo de conhecimento. César ontem, referindo-se à encarnação anterior de Napoleão, que foi Júlio César, que desencarnou no ano 44 antes de Cristo, o grande conquistador. Por isso o Espírito disse a ele, César ontem, se referindo a Napoleão como Caio Júlio César, o grande guerreiro desencarnado no ano 44 antes do Cristo. E hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o Pontífice da Luz, diante de Kardec. Renova-lhe perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Antigamente, no trono absoluto, pretendias-te descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos, se referindo a Júlio César, o Espírito. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que não te esqueças da pequenez humana. E determinou voltasses ao coração do povo que outrora humilhaste e escarnecestes, a fim de que garantas a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Veja que a advertência feita a um Napoleão, ele agora estava lá na França, governando aquele povo que ele humilhou lá na Gália Antiga. Ele dominou, escravizou, menosprezou. O Espírito faz essa advertência a ele. Agora você vai voltar e vai ajudar a esse apóstolo que vai marcar uma nova era na humanidade. E ele diz ainda aqui, não te fascines pela vaidade, que buscar é coroar-te à fronte. Que ele era presunçoso, fez com que o Papa viesse coroar ele. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos na guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem enlameis os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. E o emissário celeste, continuando suas advertências e conselhos a Napoleão, diz-lhe ainda, abre aspas, recorda que, obedecendo às injunções do pretérito, renascestes para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus, que regressa à experiência terrestre e vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado solis, que é seu trono, né? De sabedoria e de amor. Se honrares a tua promessa, terminarás a tua missão em glórias. Se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombras, aflições amontoar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto. Dentro do novo século, que seria o 19, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Vocês viram como é que funciona o alto? Quase 2000 anos depois, 1850 anos depois, é que Jesus manda fazer uma reunião no astral
com todos esses espíritos que voltariam à lista da carne, esses que a história demonstra, grandes figuras, né, que iam reencarnar, muitos na França e outros em outros países, como nós veremos, né? De modo que Napoleão foi aconselhado para garantir a ordem, o respeito a esse apóstolo que ia reencarnar. Mas ele prossegue. Novas concepções de liberdade surgirão, os homens, a ciência, erguer-se-á em indefiníveis combinâncias, o progresso será geral. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso a governança política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe. Cânticos de alegria e esperança anunciaram a chegada do século XIX, que já era madrugada, quando eles estavam se despedindo, né? Enquanto o Espírito da Verdade, seguido de várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável Assembleia se dissolvia. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, aconchegou ao peito e acompanhou bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. É importante que se diga que a grande maioria que estava lá estava dormindo. Durante o sono eles foram transportados para essa Assembleia e Napoleão foi um deles, né? Por isso que a Kardec pega ele com carinho e traz ele no quarto dele e debruça ele na cama. Olha só a grandeza. Aí vem 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia num abençoado lar de Lyon. Mas o primeiro cônsul da França, que era Napoleão, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, engalanou-se com a púrpura do mando, embriagado do poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando ao Papa Pio VII viesse a Paris coroá-lo. Ele era presunçoso, metido pra caramba. Ele que me perdoe, mas era isso mesmo. Ele deve estar aqui ouvindo. Porque tem uma página dele, do Fernando de Lacerda, português, médium psicográfico, que psicografou uma página dele. E ele reconhece ali o erro que ele cometeu. E é muito interessante isso. Napoleão, contudo, convertendo-se celeste concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado, por determinação do alto, na solidão curativa de Santa Helena. Ali, o esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza, na humildade de um mestre-escola, porque ele era professor, né? Muitas vezes atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente, considerada em todos os quadrantes do orbe, como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Bonito, não é? Né, Dal? Famoso. Agora, os fatos, irmãos, determinando a origem dos fenômenos. Agora aí eu pedi ao Luiz que o Luiz coloque aquele pendrive. É isso aí, deixa isso aí por enquanto. Depois você coloca as fotos das irmãs também. Em julho de 1831, surgiram os primeiros fenômenos na igreja de Edward Irving, fenômeno de xenoglossia. Xenoglossia é um termo criado por Charles Richer,
que significa falar em línguas estranhas. Esse e outros fenômenos na sacristia de sua igreja, que era uma igreja evangélica, né? Produzindo verdadeiro pânico nos presentes. Concomitantemente, surgia nos Estados Unidos outros fenômenos nas comunidades dos Shakeries, com a manifestação de espíritos de índios pele vermelhas. 1830, 1833 se deu esse fenômeno. Essa história aqui é contada por Sir Conan Doyle. A história do espiritismo, é muito interessante. O episódio de Hydesville, que deu essa casinha aí, olha aí. Nesse pequeno povoado de pessoas incultas na época, é claro, situado a umas 20 milhas da cidade de Rochester, nos Estados Unidos da América, em meados do ano de 1848. Os fenômenos de origem espiritual se intensificaram na humilde casinha de madeira da família Fox, que é essa aí que vocês estão vendo. Essa é a primitiva. Isso foi publicado na revista O Reformador de 1945. O Reformador é a revista oficial da Federação Espírita Brasileira. Até hoje tem esse nome, né? Pancadas, ruídos estranhos, móveis se arrastaram, etc. As duas filhas do casal, Margaret, de 14 anos, e Catherine, de 11 anos de idade, respectivamente, se alarmaram. Mas foram elas, as irmãs Fox, com as suas mediunidades fortemente evidenciadas, que com mais evidência, ofereceram ao mundo a prova substancial da comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Pois, segundo a revista O Reformador, de junho de 1945, no local da cabana da família Fox, há um obelisco com os dizeres: aqui nasceu o novo espiritualismo, em 31 de março de 1848. Vocês vejam uma coisa interessante, um esclarecimento, né? Que esses fenômenos primários aconteceram lá em Londres, né, com esse Edward Irving, nos Estados Unidos, com os Shakeries também, né, e agora com as irmãs Fox. Todos no começo do século XIX. Né. E aí, por isso eles puseram aqui, o novo espiritualismo, 31 de março de 1848, que não é o espiritismo. Novo espiritualismo, né? Eles não conheciam ainda o termo espiritismo. Então eles puseram isso aí. Mas na realidade estava destinado a Kardec, que não foi ele o fundador. Eu preciso que diga a todos os novatos que estão chegando na casa espírita, importante isso. Não foi Allan Kardec o fundador do espiritismo. Ele foi o codificador. Quem fundou o espiritismo foi Jesus, que disse que mandaria o Consolador, o Espírito da Verdade, que ficaria conosco eternamente. Isso sim. O espiritismo não foi Kardec. Ele teve a humildade de reconhecer isso. Ele foi o codificador. O que é o codificador? O que codifica, que pega os fenômenos, separa o que convém, o que não convém, o que é sério, o que não é sério, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, e faz a composição. É as obras que nós temos aí, que nós citamos de início, que são as cinco obras, que é o Evangelho, a Gênesis, etc., etc. Né? Então, aí começa o gigantesco trabalho do grande apóstolo Allan Kardec. A partir disso, porque esses fenômenos chegaram também em Paris, na França, né? Mesas girantes e falantes, mesas que levantavam, ficavam com o pé batendo no chão, punham cestinha,
num lápis na cestinha, faziam rabisco, escreviam A, B, C, etc. Então, esses fenômenos surgiram. E Kardec foi convidado, como um grande estudante, pesquisador, a analisar isso. E ele concluiu que ali não havia mistificação nenhuma, ali havia seres inteligentes fazendo aquilo. E aí começou o estudo. Muito bem. Portanto, decorrente de exaustivo trabalho de pesquisa e reflexão e de comum acordo com os espíritos, surge o livro dos Espíritos. Por que dos Espíritos? Porque foram os Espíritos que escreveram. Kardec fazia pergunta, eles respondiam e Kardec anotava. Podem pegar o livro dos Espíritos e não ver pergunta e resposta do começo ao fim, não é isso? Quem conhece, comprova isso. Entendeu? Então, assim nasceu, meus irmãos, o Espiritismo. Vocês viram a sequência que vem lá de Jesus, promessa de Jesus, lá quando ele estava na Galiléia, na Palestina, falando aos apóstolos, aqueles homens simples, mostrando que eles iam receber coisas muito mais adiantadas à humanidade toda, na proporção que desenvolvesse, que a ciência desenvolvesse, que o intelecto desenvolvesse, que o conhecimento crescesse, para poder analisar, não é, Nelson? Poder analisar as coisas com coerência. E assim nasceu o Espiritismo. Agora, Kardec diz o seguinte: Espiritismo, filosofia, ciência, religião. Filosofia, diz Kardec, quando se quer saber o como e o porquê das coisas, dos fatos, etc. Nasce a filosofia, que mostra o que são as coisas e por que são as coisas o que são. Depois vem a ciência, quando pela experimentação se confirmam os conhecimentos filosóficos, passa-se a ciência. Religião, o Espiritismo, diz Kardec, não vem destruir os fatos religiosos, porém sancioná-los, dando-lhes uma explicação racional. Kardec, Obras Póstumas, primeira edição, página 7. E assim eu termino essa exposição, que eu espero tenha atingido o objetivo que eu esperava. E eu estava dizendo ao Léo, no início, ele concorda, é importante que a gente repita isso várias vezes, porque hoje o tempo está assim, muita gente que eu estava acostumado a ver aqui não estou vendo, entendeu? Então, isso precisa ser repetido, para que as pessoas tomem gosto e vão analisar através dessas palavras aqui, dessas informações, vão buscar nos livros e refletir, e chegar à conclusão de que é a verdade, porque só existe um meio de você saber, é pesquisando, é refletindo, né? Buscando conhecer as coisas. Por isso disse Jesus: buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Quer dizer, buscai a verdade, buscai as coisas que você precisa, e será dado, mas buscai com perseverança, né? Pedi com perseverança, e você receberá. Ok? Tudo bem? Então, muito obrigado pela gentileza de tolerar esse velho aqui, rabugento, como diz o outro, né, Nelson? E é o que eu acho que deve ser feito. Agora, menino, você vai assumir